Estamos indo bem. E Olá! aí, Bom tudo na paz dia! contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer, professor, estar com você e estar com essa galera maravilhosa aí da produção acadêmica, que está sendo maravilhoso acompanhar essas lives, né? E tanta partilha de coisa boa, né? Muito bom. Pô, é isso aí. Núbio, eu estou muito feliz de você estar aqui. Vamos só alinhar uma coisa, tá dando um eco aqui no meu microfone. De repente você está com algum som ambiente. Será que é o do laptop? Deve ser o do... peraí, vou baixar aqui, peraí. Isso. Baixa ele, só não bota no mudo, só baixa mesmo. Vê se ficou bom. Ficou show. Ah, então agora tá ótimo. Só um minutinho aqui que eu vou ajeitar meu carregador do celular. Foi, tá? Ai, vamos nessa. Show de bola. Só ajeitar mais uma vez aqui o carregador, só um minuto. Agora foi. Núbia, tô felizão que você tá aqui, né? Pessoal, é com muita honra, com muito prazer que eu apresento para vocês a Núbia. A Núbia, eu tenho a honra de, sabe, interagir com ela de várias maneiras. Ela é também do time das comprometidas e do time das corajosas, né? Então, ela também joga nesse time, tá? Ela também saiu da zona de conforto, ela também chega junto e está comprometida em fazer diferente, em fazer mais, né? Então, Núbia, assim, muito obrigado por você vir aqui, disponibilizar seu tempo para estar, né, contribuindo com a galera. O prazer é meu, é maravilhoso. O professor Felipe, né, tem que dispensa apresentação. É um professor, ele é meu professor do mestrado, foi assim que nós nos conhecemos, né? E me iniciou no mundo da pesquisa empírica. Eu sei que aqui tem pessoas de diversas áreas, né? Eu sou da área do direito e eu só conhecia pesquisa doutrinária, né? Eu nunca tinha feito pesquisa empírica, apesar de já ter feito 2 pós-graduações. Foi o professor Felipe que me iniciou nessa vida da pesquisa empírica e eu fui mordida pelo bichinho da pesquisa e descobri esse mundo maravilhoso que é pesquisar, que é levantar dados, que é descobrir um mundo novo, né? Pensar fora da caixinha, né? Para mim, realmente, foi um prazer, é uma honra, né? Poder conviver com o professor no mestrado e também, né, com todos os colegas, né? E outros professores que eu conheci lá, né? Show de bola. Pô, fico muito honrado, muito feliz, Núbia. Núbia, então vamos começar, né, a nossa... Eu sempre tenho uma pergunta clássica, né, galera que está acompanhando já sabe qual é, mas eu queria que você contasse um pouquinho, um resuminho da sua história pra gente. Eu comecei fazendo direito, né? E me formei na Estácio. A Estácio é muito voltada para a parte da prática da advocacia, né? Então, meu objetivo sempre foi advogar, então fui muito feliz, comecei a minha vida de advogada, tenho 12 anos de profissão, mas sempre acalentei no meu coração o sonho de ser professora acadêmica, de realmente entrar na vida acadêmica como professora, como pesquisadora, mas, na verdade, eu não sabia como, né? Então, fui para duas pós-graduações, foram muito úteis para mim profissionalmente, mas eu continuei sem conseguir entrar na vida acadêmica. Até que eu desejei conseguir consolidar de entrar no mercado, no mestrado. E foi lá que esse mundo inteiro da academia se descortinou para mim, né? Eu vi que eu poderia, como alcançar, né? Como produzir, como publicar, como fazer artigo, como fazer... Aí eu descobri, até aproveitando a palavra, uma ideia, né, que eu vi na live da produção acadêmica, a importância da comunidade,
de você ter laços, de você conhecer pessoas, de publicar junto, né? E aí o mestrado me abriu esse horizonte da academia e do acadêmico, do empreendedorismo acadêmico, né? Que eu acho que foi a grande iluminação que eu tive nesse período do mestrado, né? Principalmente pelas orientações do professor Felipe, né? Descobri que a academia, que os conhecimentos acadêmicos não precisa ser só na carreira tradicional, mas pode vir também de uma forma empreendedora, de uma forma única, mais descolada, né? Por assim dizer, né? E aí é que eu cheguei nessa jornada que eu tô aí quase defendendo a minha dissertação, se Deus quiser. Isso aí. Aliás, uma brilhante dissertação, né? Uma pesquisa empírica Obrigada. muito legal e já foi elogiada na qualificação, né? E tudo mais. Mas e aí? Aí você começou o mestrado e você fez a entrevista, foi aprovada e tal, e rolou, começou. E você me conheceu lá no mestrado. Sabe, por que você me convidou para ser seu orientador? O que rolou, né, nessa parte Bom, aí? aí eu falo para os colegas que estão querendo entrar. Gente, o mestrado é muito legal e eu não sabia, quando eu entrei, o tamanho do recorte que eu tinha que fazer. Então, eu queria falar de direitos sociais, eu queria falar de direitos fundamentais, mas eu não sabia muito como, né? E aí, uma dica que eu dou para os colegas que querem entrar no mestrado: entrem fazendo metodologia. Porque a metodologia foi Boa. fundamental para eu chegar no professor Felipe. Porque quando você faz metodologia, você começa a desenhar o seu projeto, né? Você começa a fazer o recorte da discussão propriamente. E aí eu vi uma reportagem em que falava de saúde no Rio de Janeiro, né? Falava como a corrupção impactou a saúde do Rio de Janeiro. E Olha aí que eu falei, não, legal. eu quero falar de saúde. E comecei a conversar com a comunidade, né, com os colegas do mestrado, conversei com os professores. E quando eu falei, quero falar de saúde, todo mundo falou, tem que ser o professor Felipe. Tem que ser o Felipe, tem que... Eu falei, gente, mas eu nem conheço o professor Felipe ainda. E eu peguei o telefone e o professor foi gentil, foi solícito, na hora aceitou marcar uma entrevista comigo. Eu levei para ele as ideias que eu tinha e ele me ajudou a decidir de falar, né, fazer uma pesquisa sobre judicialização de medicação, né, para pessoas com doenças raras. E a partir daí, naquele primeiro encontro, ainda no primeiro semestre, ele já me explicou, já me ajudou a compreender o que era uma pesquisa empírica. Núbia, faz assim, 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 vamos delimitar um espaço de tempo, vamos delimitar um objeto. E, gente, eu já saí dali com a minha pesquisa praticamente pronta, né, desenhada. E foi fantástico, né? Foi assim que eu cheguei com o professor. O professor e o orientador, muito bom, porque ele deixa a gente pensar, né? Não é o orientador que monopoliza, né, a dissertação da gente, não. Me deixou pensar, me deixou caminhar. E isso foi fantástico. Assim, uma coisa para mim do direito, que talvez não seja igual para vocês que são de outras áreas, é que o direito é muito dentro da caixinha, né? A gente só estuda jurista, a gente só estuda doutrinador. E aí, com o professor Felipe, com o mestrado, eu aprendi a dialogar com outras ciências, com a psicologia, com a sociologia, com a ciência política. E isso foi fantástico para a pesquisa, gente. Para escrever e para ter conteúdo, isso é fantástico, né? Dialogar com outras áreas foi, pessoalmente, muito enriquecedor para mim. Foi maravilhoso. Olha que legal, né? Então a interdisciplinaridade, né? E muito interessante porque assim a Núbia vem, assim como várias pessoas vêm, de uma tradição do direito que não tem interdisciplinaridade e não tem pesquisa, né? E você deu a virada de chave, pô, muito bem, né? Isso foi muito Foi um legal. desafio, né? Sim, não foi mole. Não.
Não foi mole. Muito legal. Aí você mencionou o empreendedorismo acadêmico. Como é que o empreendedorismo acadêmico entrou nessa parada aí? Pois é, primeiro eu sempre percebi que a carreira acadêmica tradicional, ela não é fácil, né? Ela é limitada a um determinado número de vagas, a você conhecer de repente o processo, como entrar numa faculdade, né? Tem um processo seletivo que precisa de quase que de uma técnica, né? Para você alcançar isso. E o empreendedorismo, ele te dá essa liberdade, mas eu não sabia o que era. Até que no mestrado teve uma palestra dentro do seminário, né, em que o professor comentou o que é empreendedorismo acadêmico, né? Empreender, né, para transmitir conhecimento, né, transmitir o que você já sabe, mas não necessariamente somente na forma tradicional. Você pode ter uma Science Tech, você pode dar cursos online, você pode fazer workshops. Isso abre um horizonte enorme, né? Isso dá uma liberdade de pensamento muito grande, né? Sim. E até comecei a me aventurar no curso de empreendedorismo acadêmico, né? E que está me realmente abrindo novos caminhos, né? Eu estou me redescobrindo no mercado. E isso está sendo maravilhoso. Muito legal, né? Empreendedorismo acadêmico é isso, né? Assim, é você chegar e pegar aquele teu conhecimento acadêmico, né? Que você ralou pra caramba. Essas pesquisas que a Núbia faz não é molinho, né? É uma coisa que você rala muito, que você, sabe, às vezes perde noite para analisar dado. Tem a coisa de abdicar de muitas outras, né? Tá com a família às Verdade. vezes, né? Então, o empreendedorismo acadêmico ele te dá essa liberdade, né? Inclusive essa liberdade financeira, né? E de você viver com uma coisa que você ralou muito, né? Que é o teu conhecimento acadêmico. E o que Isso é o muito bom. empreendedorismo é bom é que você não precisa ter muito dinheiro, ter Uhum, altas estruturas para você começar. Então, te dá uhum, muita liberdade, né? Não precisa isso. você estar dentro de uma universidade obrigatoriamente, né? Isso Uhum, dá muita liberdade. Então, para mim, foi uma grande descoberta profissional, né? sim, Tá sendo é ótimo. isso aí. A gente até aprende lá no curso como é que você começa gastando quase nada, né? E as coisas, né, vão chegando. Pô, que legal. É isso aí. Agora, Nube, e aí? Aí a gente começou a trabalhar junto. E o negócio virou e a pesquisa saiu bem rápido, né? Assim, gente, uma Ah, pesquisa complexa, difícil. E quanto tempo para pesquisa sair assim? 6 meses, 5 meses? Nem sei quanto eu tempo. mergulhei de cabeça, né? Repetindo as palavras da Aline, né, que teve ontem aqui na live, planejamento, organização é fundamental, né? Para fazer um mestrado em 2 anos, você precisa de muita organização. Realmente, a pesquisa inicial não foi difícil, achar os dados, mas depois o que você faz com eles realmente Uhum. dá muito trabalho. A gente vai trabalhando em cima dos conteúdos, do que você encontrou. E eu fui me encantando com o assunto, né? Você vai descobrindo um universo de pessoas, de situações, e que a gente vai conhecendo através da pesquisa, né? Você nunca viu aquelas pessoas, mas você vai as conhecendo através da pesquisa. E realmente é trabalhoso, mas é gratificante demais quando você começa a descobrir e colher esses resultados, né? Agora, a disciplina é essencial, planejar é essencial, você conseguir organizar os dados, tirar tempo, né? Para poder transformar isso tudo em, em escrita acadêmica, porque a pesquisa não pode nos levar ao nada, ela tem que levar à produção de conteúdo acadêmico. E é isso que é maravilhoso, porque você pega uma realidade, ou você confirma a sua teoria, ou você revoga a sua teoria, né? Uhum. Então,
transformar todos esses dados em escrita acadêmica é que realmente foi gratificante, né? Demais para mim. Show de bola, né? E assim, Núbia, em geral, você falou de planejamento, de disciplina, de dedicação. Mas, em geral, as pessoas pensam assim, para eu produzir uma pesquisa inovadora, como é a sua, eu preciso ser gênio, sabe? Então, tem muito essa ideia nas pessoas de que você precisa ser gênio para inovar, né? Eu até perguntei isso para o Adriano também, quando ele veio falar de inovação na docência, né? E eu te pergunto, assim, precisa ser gênio para produzir uma pesquisa inovadora? É esse o ingrediente necessário? De forma nenhuma, né? Quem dera que eu fosse gênia. Ao contrário, eu acho que a gente tem que saber pensar fora da caixa. É que muitas vezes, quando a gente quer fazer uma pesquisa, você faz mais do mesmo. E aí, ser inovador numa pesquisa, primeiramente, não é você fazer métodos inovadores, mas você ter assuntos inovadores, temas que ninguém pensou, recortes que ninguém pensou, mas que de algum modo você vai poder contribuir para a vida das pessoas, né? Agregar na vida das pessoas, né? Então, quando eu pensei nesse tema, eu queria dar essa contribuição. Então, eu acho que é isso, é pensar fora da caixa, é pensar como posso acrescentar algo na vida das pessoas, como que a minha vida pode ser benéfica para alguém, né? O meu conhecimento, o meu pensamento, né? Não necessariamente inventar um método mirabolante, né? Mas ter um assunto que seja relevante, que seja interessante para o meio, para o momento que a gente está vivendo, né? Sim. Eu estava lembrando, né? A gente já falou sobre algumas vezes sobre esse assunto nas lives, né? Quem está assistindo vai lembrar desse nome, né? Desse conceito, que é geosmina, né? Não sei se você sabe o que é geosmina, Núbia. Geosmina é uma parada que eu aprendi nas lives, tá? Geosmina é aquela alga que dá nos rios do Rio de Janeiro, em janeiro, aquela coisa poluída. Aquilo lá é que é geosmina, tá? Então, fui aprender sobre isso. Quem me ensinou foi a Bruna, né? E aí, que está aqui com a gente, né? Tá participando. E eu gosto do exemplo da geosmina, primeiro porque eu tenho maior orgulho de ter aprendido o que é geosmina. E segundo porque, sabe, não é da minha área. E, pô, eu consegui chegar lá e entender o que é geosmina, né? Eu sei até a fórmula da geosmina agora, entendeu? Então, assim, tô mandando bem. Mas eu acho legal, pega o exemplo da geosmina. Eu posso estar falando besteira, tá? Galera da geosmina aí foi mal, Bruna, me desculpa. Não posso estar falando besteira, mas digamos assim, quando você vai pesquisar geosmina, beleza? Tem basicamente uma forma de pesquisar geosmina, um método de pesquisar geosmina. Vamos supor que seja um método que vai analisar como ela cresce, como ela se desenvolve e como que ela polui, digamos, se é que ela polui, se pode usar esse termo, né? Mas como que ela influencia, altera lá a composição da água do rio, lá no Rio de Janeiro, tá? Esse é o método. Agora, como é que eu inovo com geosmina? Eu posso inovar de outras maneiras. Eu posso, por exemplo, fazer uma análise de como combatia a geosmina, se é que o termo é esse também, mas como se combatia a geosmina no início do século XX, no Rio de Janeiro, e como se combate geosmina hoje. E eu faço uma análise das técnicas utilizadas no início do século XX e hoje, uma análise comparativa dessas técnicas. Também não sei se tinha geosmina antes, né? De repente ela foi criada em laboratório, sei lá. Mas eu posso fazer análise assim, então é isso que você falou. Às vezes você pode pegar algo que, digamos, tradicionalmente visto ou trabalhado de uma maneira, e aí você trabalha de outra, né? E tá tudo bem, não é para deslegitimar a maneira comum, né? É simplesmente fazer uma outra maneira. Eu fico lembrando, eu tive um aluno que ele era um aluno, ele fez um TCC de contratos, né? De contratos de direito civil, contrato de compra e venda, né? Ele poderia pegar qualquer tipo de contrato, tá? Qual foi o contrato que ele analisou? Contrato de compra e venda de escravos de 1800 e... não lembro mais o marco temporal, mas foi durante o Império, né? Foi durante o Império.
contrato de compra e venda de escravos. E ele começou a analisar esses contratos, sabe? Porque está disponível. Eu não sei se é na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, está lá disponível. Então, olha só coisa interessante, né? Ou seja, você pega um troço meio que comum, né? Tipo contratos, e você vai lá e, através da mudança de abordagem, do recorte e tal, você contribui de uma maneira mais substantiva, né? Então, assim, eu tendo, sabe, eu concordo em gênero, número e grau contigo. Não precisa ser gênio, tem que querer, né? Tem que querer. Né? Porque o normal, o que é a palavra normal? Normal vem de norma. Norma padroniza. Norma padroniza. Tanto é que tem a norma da ABNT, que padroniza até a falta de sono nossa, né? Normal vem de norma. E norma é o padrão, né? É isso aí. Então, o normal é de um jeito, você faz de outro. Agora, vai ter resistência? Claro que vai. Mas eu acredito que o mundo de hoje, com a pandemia, ele é um mundo que o espaço de inovação ele é muito maior do que antes, né? E aí, se a gente até pensando em métodos talvez mais inovadores, eu estava vendo uma pesquisa como estão sendo desenvolvidas pesquisas empíricas nas redes sociais. Isso eu acho que é um... Cara, eu acho que isso vai mudar a nossa forma de pesquisar, né? Eu tava até comentando que eu vi uma professora em Salvador fazendo pesquisa sobre turismo através das redes sociais, né? Se a gente pensar como a gente pode fazer pesquisa usando as informações do Facebook, do Instagram, né? Existem métodos científicos que permitem pesquisar, né? Realizar pesquisas empíricas nas redes sociais. O que é mais atual do que isso, né? O que é mais inovador para a gente, né? Do que usar a internet não só na forma que a gente já está acostumado, né? Mas usar a internet para fazer pesquisa em redes sociais, né? Pesquisar comportamento, pesquisar o que as pessoas gostam de consumir, né? Pesquisar qual o tipo de relação que as pessoas têm umas com as outras, né? E quais as relações jurídicas que nascem, né? Tem gente postando tudo que acha que é possível, e às vezes fere o direito. Será que isso não cabe uma pesquisa, né? Então, eu acho que pesquisar... Eu queria sua ajuda, professor, para de repente a gente pensar em pesquisas nas redes sociais. Sim. Eu acho que isso dá um caldo bom aí. Eu tenho a minha guru de redes sociais, né? Então. Pesquisa em redes sociais, acho que é a Elaine. Você comentou dela no mestrado. A Elaine, ela tem cada método de pesquisa em redes sociais maravilhoso, né? E ela produz muita inovação na saúde, né? Pegando principalmente Zika. É muito legal, muito legal. E é isso, né? A gente tem um espaço para isso, assim. É o que eu tenho falado, a pandemia, foi um desastre. Acabou com a vida de um monte de gente. Tem gente morrendo, tem desempregada, tem gente privada da sua liberdade, não pode sair por aí, entendeu? Tá tudo ruim mesmo, mas você tem como transformar esse problema numa solução, né? É verdade. E o que eu tenho tentado convencer as pessoas nessas 6 semanas é que, primeiro, existe um novo normal, e esse novo normal é bom, né? E segundo, esse novo normal não vai ficar para sempre. Então, quem aproveitar esse momento, quando chegar a nova realidade, digamos assim, vai estar bem, vai estar adaptado, entendeu? É melhor do que ficar lamentando, de boa, melhor do que ficar lamentando. É verdade. Eu acho que nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa pandemia, né? Isso. Eu acho que o protagonismo que a gente está descobrindo nas redes sociais, essa nova forma de ter contato com as pessoas, de fazer reunião, isso já existia. Mas eu acho que ela toma uma grande dimensão e uma grande proporção na vida das pessoas agora pós-pandemia. A gente está aprendendo a se reinventar também no mundo acadêmico, né? Quando a gente tem aulas agora obrigatoriamente pela internet, né? As salas de reuniões. Isso eu acho que isso vai ficar, eu acho que isso não vai embora.
Eu acho que isso está desenvolvendo nas pessoas novos hábitos, né? Eu, particularmente, sempre fui meio avessa, assim, meio quadradona, sempre gostei de aula presencial, né? Mas a gente está descobrindo que não é ruim. Como você já até falou uma outra live, a gente não gosta de cursos online porque a qualidade é ruim, né? Porque não tem um método bom, né? Que é aquela coisa do apertar o play e deixar rolar, que isso é muito chato, né? Eu já tentei fazer pós-graduação assim, achei muito chato, né? Mas talvez com tudo isso que nós estamos vivendo, nós vamos redescobrir novos métodos, novos meios, novas formas de usar a internet, as redes sociais, como forma de difundir conhecimento, de produzir novos conhecimentos, né? Isso aí. Agora, Nube, beleza, vamos tentar agora pensar assim, pô, o que eu preciso fazer? Qual é o meu primeiro passo? Se é que existe um primeiro passo, tá? Para fazer uma pesquisa empírica inovadora. O que você acha que é o primeiro passo, assim, para quem quer começar, para quem chegou e falou assim, pô, entendi, Nube, é muito legal. Como é que eu começo essa parada aí? Eu acho que, primeiramente, a gente pensar num bom recorte de tema, né? Escolher o tema. Um tema que seja bom, que seja um tema inovador, que seja um tema que desperte a curiosidade das pessoas, a nossa própria curiosidade, né? Porque não dá para você pesquisar uma coisa que você não gosta. Por exemplo, eu não tenho afinidade nenhuma com direito penal, não tem como eu fazer uma pesquisa empírica na área penal, talvez eu não vou saber nem começar. Mas fazendo um bom recorte, entendendo bem o que você quer alcançar, né? Se você quer confirmar, ou se você quer responder, sei lá. Depois pensar no método, né? Como eu posso descobrir, onde que eu posso encontrar esses dados, né? Eu acho que fazer um planejamento, né? De como, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Qual vai ser o veículo que eu vou usar para chegar? Né? Então, por exemplo, a minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, quantitativa de decisões no Tribunal Regional Federal, de todos os tribunais regionais federais. Entrar no site, ver se é possível ter os dados, né? Porque às vezes os dados que você quer não está, pode estar ou não disponível. Pode carecer de você ter que buscar autorização de alguém ou pedir a alguém ajuda para ter esses dados, essas informações. Então, saber se é possível ter acesso àqueles dados, né? E depois é começar a organizar, né? Sabendo o que eu quero pesquisar e sabendo como, quais são as perguntas que eu vou fazer. Eu vou fazer um questionário, eu vou fazer entrevista, né? E pensando e de repente até conversando com outras pessoas que já pesquisaram aquele tema. Ver o que outras pessoas alcançaram, né? Porque ou a gente pode ajudar ou a gente pode buscar essas informações, buscar ajuda, enfim. Eu acho que pesquisar junto, né, ou com a ajuda de alguém também, pode facilitar a gente a começar, pelo menos, né? Sim. Ou seja, assim, fazer uma espécie de pesquisa exploratória, né? Isso. Porque às vezes você decide inovar, você decide na metodologia, decide no assunto, mas às vezes não tem viabilidade a pesquisa, porque os dados não vão estar presentes, né? Voltando ao meu exemplo da geosmina, análise histórica comparativa do início do século XX com o início do século XXI. Se você não tem dados sobre como é que funcionava, né, o combate à geosmina no início do século XX, não vai dar para fazer, né? E aí, gente, desencanem sobre dados. Sejam inovadores também na coleta de dados, né? Às vezes você não tem lá no Ministério da Saúde, não sei nem se tinha Ministério da Saúde no século XX, mas no Ministério da Saúde você não tem os registros históricos de como combatia a geosmina no início do século XX. Mas imagina só, você pode ver notícias de jornal da época. De repente, notícias de jornal podem ajudar você a reconstituir a estratégia de combate à geosmina. Estou criminalizando a geosmina, né? Só estou usando um verbo ruim. Pô, de repente a geosmina tem a cura para um bando de coisa, estou eu aqui criminalizando. Mas foi mal, geosmina. Né? Então, assim, às vezes você reconstitui por aí, às vezes você reconstitui por decretos, porque, enfim, você tem que ver
como que você consegue reconstituir. Porque o que são dados? A rigor, são uma reconstituição da realidade. Seja, não importa, quant, quali, não importa. Quando você acessa dados, quando você produz dados, você está reconstituindo uma realidade para você compreendê-la, explicá-la, entendê-la e produzir conhecimento com isso. Então, né, assim, é excepcional essa ideia da pesquisa exploratória, porque, sabe, faz toda a diferença entre uma ideia inovadora no papel e uma ideia inovadora na prática, né? É verdade. Então, assim, a gente não pode ficar fechado dentro daquela ideia de, às vezes, você já tem uma certeza e quer fazer uma pesquisa para confirmar a certeza. Isso é uma coisa muito limitante, né? Você tem que vir com o seu coração, com a sua cabeça aberta para o que você vai encontrar. Porque, às vezes, você quer confirmar aquilo que você acha que é a verdade e fica frustrado com a pesquisa, porque aí parece que a pesquisa deu errado, mas não é. É porque a pesquisa nem sempre vai confirmar aquilo que é convicção nossa. Às vezes a pesquisa vai desconstruir a realidade que a gente tem na nossa cabeça. E se você não tiver o coração aberto, vai achar que a pesquisa deu errado, ou que a pesquisa foi mal feita, ou que não valeu a pena, né? Mas eu acho que quando a gente escreve, quando a gente faz produção acadêmica, quando a gente faz pesquisa, a gente não pode ficar tentando prever os resultados, né? Porque senão você não inova nunca. Você vai pesquisar o que os outros já pesquisaram, vai escrever sobre o que as pessoas já escreveram. Então, o importante é que a gente tenha uma cabeça aberta, né? Para colher e ser curioso, né? Não ficar limitado ao que a gente acha que é o correto. Eu acho que talvez seja o primeiro sentimento, a primeira decisão para a gente fazer pesquisa inovadora. Sim, show de bola. Curiosidade, né? Que legal. E é difícil, porque curiosidade, de alguma maneira, é um exercício mental para você sair do normal, né? Sair da norma. Então, eu tenho... e se? É o famoso e se. E se? E o e se, ele, às vezes, ele pode nos bloquear, né? E se eu tivesse feito isso? E aí você fica com aquele saudosismo, né? Mas o e se pode ser um instrumento de criatividade, né? Ele pode te levar a testar certas coisas mentalmente que depois vão te permitir inovação, né? E às vezes buscar parcerias, né? Buscar a comunidade, né? A gente encontra muita dádiva na comunidade. Quando você acha pessoas com os mesmos interesses. Às vezes, a partir de uma ideia que você tem, a visão de mundo de uma outra pessoa ou de um grupo pode contribuir para as pesquisas, para a gente fazer pesquisas de melhor qualidade, né? Não ter só a minha visão daquele assunto, mas ter várias visões, várias linhas de pesquisa, ou várias cabeças imaginando dados, colhendo dados, né? Grupos de pesquisa são lugares muito ricos, né? Para a gente pensar e pesquisar e colher dados e transformar isso em conhecimento, né? Estar sozinho é muito triste. Eu já estou pensando como vai ser quando eu terminar o mestrado, né? Porque eu não quero me afastar da comunidade. A comunidade realmente é maravilhoso estar em comunidade. Isso aí, mas chega o doutorado. Continua se Deus quiser, né? Agora, beleza. Fiz a pesquisa exploratória, pensei no IC, estou aqui, estou indo bem. O que mais eu preciso fazer? Tem mais alguma coisa? Transformar sua pesquisa em dados, né? Extrair as respostas, se elas confirmam, se elas não confirmam, e transformar isso em texto, né? Transformar isso em conhecimento através de artigos, de um TCC ou de uma dissertação, ou em vários artigos, porque uma pesquisa ela é tão rica que ela pode te render vários artigos científicos, né? Você pode... Desculpa. Você pode pesquisar e depois transformar os seus dados quantitativos num artigo. Depois fazer um outro artigo
analisando, por exemplo, eu fiz análise qualitativa de decisões judiciais, como os juízes, como os tribunais pensaram, decidiram esses temas, quais foram os argumentos. Isso pode ser um outro artigo, né? Uhum. Então, a gente não pode só colher os dados. A gente tem que transformar isso em conhecimento que seja palatável para as outras pessoas, né? Que esteja disponível para outras pessoas conhecerem os resultados. Senão não adianta nada, né? Se a gente pegar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente descobriu e guardar, né? Não publicar, não dividir, não fazer palestra, não ir em seminário, né? Fica aí. Para quê? Né? Não vai alterar a realidade, né? Sim. Então, transformar isso tudo em conhecimento acadêmico é o mais importante, na minha opinião. Isso aí. A gente impactar, né? Impactar. É muito importante impactar, né? Núbia, vamos dar uma olhadinha aqui em umas perguntas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui. Calma aí. Galera, pode ir colocando perguntas aí. Se possível, coloca com um monte de interrogação para facilitar a vida do Felipe aqui, tá? Ó, a LED falou que vai fazer pesquisa sobre o tema da geosmina por causa da live. Hein? Quem não vai, né? Depois, a minha vida não é mais a mesma depois que eu conheci geosmina, tá? Depois eu tenho que explicar à minha esposa. Eu tenho que explicar para minha esposa quem é geosmina para ela não pensar besteira. Vamos lá. Calma aí, só um minutinho que eu tô tudo enrolado aqui para achar as perguntas. Só um minuto. Ó, a Alda tá te falando o seguinte. Concordo contigo, Núbia. A pandemia acelerou o que já era esperado. A pandemia acelerou o que já era esperado. Mudou, né? O nosso comportamento. Aham. É isso aí. Ó, a Marilene, que é sua parceira, sou parceira da Núbia no escritório. Olha aí, ó. E acompanhei quanto ela se empenhou enquanto ela se empenhou nessa pesquisa e na dedicação ao curso. Sempre falou bem de você, beijo. Professor. Ó, rapaz, falou bem de mim, ó, tá vendo? Muito bom, Beijo, Marilene. Amiga! Marilene é maravilhosa. Ela ficava cumprindo os meus prazos para eu fazer pesquisa, gente. Sem Muito ela, bom. minha pesquisa não tinha andado tão bem como foi. Marilene ajudou, isso aí, os sócios ajudam Muito. mesmo, tem jeito. Né? Sabe que advogado vive de prazo, né, gente? A vida é tensa, né? Ó, a Elione está falando, às vezes nos limitamos ao resultado e não é o que esperamos. E talvez até nos frustramos, né? Naquela sua ideia que você comentou, né? Do resultado, isso aí. de gerar expectativa, né? Ó, o Claudinei tá falando, ó. Ah, Claudinei. Claudinei, muito legal, ó. Dica de problema de pesquisa, né? Qual o impacto do workshop dadivoso no aumento da produção acadêmica? Uma boa pesquisa, Claudinei. Acho que caramba, acho que eu vou mandar um Google Forms para a galera avaliar todas essas 6 semanas, hein? Obrigado, Muito Claudinei. bom. Olha aí, tá vendo? Muito bom, obrigado. Ó, a Jacione tá falando aqui, ó. Comecei a fazer um TCC, depois mudei com a pandemia e agora estou fazendo um livro para deixar como produto final para a comunidade. E aí? Olha, que maravilha, é isso aí. É mudar a realidade dos outros, né? Isso é fantástico, né? Fantástico, muito bom. Parabéns, Jacione. Parabéns aí. Né? Parabéns. Time das comprometidas e das corajosas. Vamos lá. A Laelma, né, tá falando que a comunidade acadêmica é fantástica, né? Estamos vivendo isso no PPA. O PPA tem essa questão da comunidade, né? Tem o Play, né, que você aperta lá as aulas, mas não é só isso, né? É muito mais do que isso.
né? Inclusive, eu já falei várias vezes aqui que eu acho que o mais rico do PPA é a comunidade. Por quê? Porque você aprende o método e aí na comunidade você gera vínculo, parceria, entreajuda, né? O negócio funciona, né? Muito bom. Assim como no empreendedorismo acadêmico, né? A gente tem a comunidade lá. É fantástico. Ó, a Elione, ó, os resultados da pesquisa, quando não dá o que esperamos, tem que ter cuidado para que não. Ah, não, já tinha dito, desculpa. É porque eu não sou o mestre aqui de achar as coisas, não. Tá? Vamos aqui, mais uma pergunta. Ó, a Ana está perguntando. Pesquisa da Núbia gera mudanças em políticas públicas? Como isso passa além de ser apenas conhecimento? Muito boa essa pergunta, né, Núbia? Como que você pode pegar a tua pesquisa, os resultados dela, e aí você influencia para que isso vire uma política pública? Eu tentei levantar dados, né, de como as pessoas com doenças raras vivem as suas vidas quando elas precisam de medicamento. E o que eu descobri com a minha pesquisa é que muitos problemas é porque os fármacos são de alto custo. E nem sempre eles são. É interessante a produção deles pelas indústrias farmacêuticas, de modo geral. Porque a doença é rara, não tem um grande público para utilizar aquele fármaco, e o fármaco é caro, né? Então, eu penso que isso poderia virar uma política pública na medida que o poder público podia incentivar essas pesquisas, né? Por meio de recursos públicos, né? De alguma forma, cofinanciar, né? A produção dos fármacos que são mais utilizados, né? Tem até uma decisão no repetitivo do Supremo em que ele diz que se um fármaco já é utilizado fora do Brasil, se ele já é reconhecido por algumas agências fora do Brasil, ele pode ser utilizado aqui. Aí tem outro ponto que a minha pesquisa identificou, que é a dificuldade da Anvisa registrar esses fármacos. Porque enquanto a Anvisa não registra, não autoriza a comercialização, mesmo que ele for comercializado fora, ele não pode ser comercializado no Brasil. Então, ele não vai para a lista do SUS, então ele não pode ser fornecido de forma gratuita. E isso é um grande problema, é um obstáculo que, se eu tivesse a oportunidade de apresentar isso em seminários, né? Veja até em parceria com o professor Felipe, com outras pessoas que estudam a área, né, da judicialização, talvez nós pudéssemos ajudar, né, a criar políticas públicas melhores, né, para que não houvesse tanta judicialização, que a gente pudesse ter protocolos mais efetivos, né, que fossem mais rápidos na Anvisa, na Conitec, né, para que o SUS pudesse fornecer essas medicações de uma forma mais rápida, né? Então, eu acho sim que a gente pode colaborar, né? Que essa minha pesquisa pode ajudar as pessoas que precisam de medicação de alto custo, né? Eu acho que pode contribuir. Nada impede também, né, só complementando, de influenciar no sentido de participar da própria formulação dessas políticas também, né? Eu fico lembrando, foi o quê? 2017 a 2018? Eu fui palestrar no Conselho Nacional de Justiça sobre doenças raras e judicialização de doenças raras, né? Porque eles estavam pensando como é que ia ser a atuação do judiciário, né, em termos mais orgânicos, na questão de doenças raras. Fui lá, dei minha palestra, e assim, isso é uma maneira também de contribuir, né, com essa formulação da política pública, né? Quem quiser, inclusive, entra no meu YouTube lá, mas é o YouTube Felipe Ascencio, não é o YouTube Produção Acadêmica. A palestra tá lá. Tá? Peguei porque doença rara é um tema que eu gosto muito também, né? Tem pouca pesquisa sobre o assunto e do ponto de vista moral, tem muita gente que fala coisa sobre doença rara que
que é errada, né? Então, É. acho que muita gente que fala sobre doença rara deveria estudar mais doença rara antes de falar sobre doença rara, né? Então, É verdade, a né? tua pesquisa é muito importante nisso também, né? Núbia, a gente tem mais uma pergunta aqui, é da Cláudia. Cláudia, que vou entrevistar amanhã. Vou entrevistar amanhã no sabadão da produção acadêmica. Sua pesquisa em algum momento te trouxe frustração? Não, eu acho que eu senti mais gratidão do que frustração. Porque eu senti que eu podia, que conhecendo eu podia compreender melhor a realidade. É claro, assim, às vezes a gente esbarra nas barreiras, né? Eu entrei no site de 5 tribunais buscando decisões, buscando informações, e o que a gente vê é que tem site que não te dá informação, que não te permite ter o inteiro teor das decisões, você não consegue ver o andamento processual, você não sabe se aquele processo chegou ao final ou não. Então, isso é triste, é frustrante, porque você não consegue, às vezes, ter certeza, né, de estar colhendo todas as informações que você queria obter. Mas aí a gente precisa. Teve coisas, sites de tribunal, que eu precisei logar como advogada para ter informação. Não era para ser assim, gente. Se eu não fosse advogada, não ia ter acesso à informação. No site aqui do Tribunal do Rio de Janeiro do Espírito Santo, foi uma situação. Eu só tive as informações que eu tive lá. Botar meu token, minha inscrição, né? Isso é frustrante, de certo modo. Porque se fosse um cientista político, um sociólogo, alguém da saúde querendo obter aquelas informações, não conseguiria. Olha só. Não deixa de ser realmente uma frustração, né? Mas que eu Uhum. consegui superar, né? Eu não me detive diante do problema, né? Fui tentando achar outros meios e prosseguir na pesquisa. Sim. Vamos lá, mais uma. A gente tem espaço para mais uma pergunta assim, mais rápida. A Carmen Renata perguntou, além da questão da revisão bibliográfica ou da revisão de literatura, que outros métodos podem ser usados? Você pode fazer pesquisas jurisprudenciais, mas não aquela pesquisa, por exemplo, no meu caso, né, que eu utilizei de método. Não aquela pesquisa simplesmente você buscar decisões judiciais que confirmem o que você pensa, mas pensar como aquele tribunal analisa aquele tema. É uma forma bem interessante de pesquisa qualitativa, né? Você busca compreender os argumentos, compreender o posicionamento, né? É uma forma de fazer pesquisa. Você pode procurar também, se você estiver pensando em judicialização da saúde, talvez procurar o município da onde você mora e buscar estudo informações. De caso, né? Fazer uma coisa muito interessante. É que eu optei depois no recorte em pesquisar ações contra a União. Mas eu achei que no município de Petrópolis, onde eu moro, pesquisando em campo, fui entrevistar uma conhecida dentro da secretaria da parte de licitações do município. Eu descobri um caso em que uma médica solicitou uma medicação para tratar um câncer raro. E esse medicamento custou R$800 mil. Foi importado, não tinha no Brasil, uma mão de obra danada. Quando chegou, ela achou que aquele medicamento não ia ser mais útil. E se recusou a aplicar medicação na paciente. Nossa. O município de Petrópolis ficou buscando parceria com a Defensoria Pública para tentar achar alguém no Brasil para usar aquela medicação. Olha. E teve um sortudo lá no interior de São Paulo que usou a medicação, né? Olha só que problema sério. Então, eu fiz entrevistas antes, né? Quando eu estava delimitando o meu tema. Eu fui no município de Petrópolis, fiz algumas entrevistas com o pessoal que faz licitação de medicamentos.
e eles me deram, né, algumas dicas do que eu poderia, do que era mais utilizado em termos de medicação. Isso foi muito legal. Outro lugar que a gente pode pesquisar é conversar com a Defensoria Pública. Por exemplo, né? A Defensoria Pública faz muitas demandas por medicação. Ou, aliás, a Defensoria Pública ela atua em todos os direitos humanos, né? Todos os direitos fundamentais. Então, se você quer pesquisar nessa área, pode ser muito interessante ver que tipo de programa eles têm. E aí a gente vai conversando com as pessoas que já pesquisaram sobre o tema, e aí a gente vai sabendo o que é possível encontrar em cada área, né? Núbia, pode ajudar a gente. A gente tem só uns minutinhos finais para sua última palavra sobre as bênçãos da Nossa Senhora da Produção Acadêmica. E também conta pra gente aí, quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Olha, primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito por estar aqui. Realmente, gente, a comunidade é tudo, né? Se sentir pertencer a uma comunidade que tem os mesmos objetivos que a gente tem é fantástico, né? Trocar ideia, trocar conhecimento. Então, como última palavra, permaneçam em comunidade, abram o coração para pesquisa. Eu, como disse o professor Felipe, eu fui mordida pelo bichinho da pesquisa. Quero muito continuar fazendo pesquisa, quero parceiros para pesquisa, porque eu acho que pesquisar, traduzir a realidade através de dados é fantástico, gente, é muito bom. Quem quiser falar comigo, tô no Instagram, né, Núbia Colombo, tem o meu e-mail nubiacolombo@yahoo.com.br e tô aí para a gente fazer parceria e continuar produzindo conhecimento e sendo dadivoso, né? Distribuindo dádivas com a comunidade. É isso. Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado de coração, Núbia. Foi maravilhoso. Te agradeço muito pela sua generosidade de estar aqui, disponibilizando seu tempo, né? Pessoal, tenho certeza aí que o pessoal aprendeu muito e se inspirou muito com a tua história e com o teu exemplo, com as tuas estratégias, né? Então, uma grande honra mesmo, não só te entrevistar, mas também ser seu orientador, né? E de estar contigo também lá no Empreendedorismo Acadêmico. Então, muito obrigado mesmo, tá? E, galera, estamos encerrando por aqui. Às 5 horas da tarde tem mais. E às 10h30 da noite, mais um corujão, né, da produção acadêmica. Tudo de bom aí para todo mundo. Até mais tarde. Obrigado, Núbia. Um abraço, gente. Obrigada. Beijos.